Então, vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, gente. Gente, é o seguinte, né? Deixa eu me apresentar pra vocês. Meu nome é Priscila e eu faço parte do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais. Eu sou mestranda do programa. Sou orientada pela professora Marcela Nunes Videira e estou aqui para colaborar com a disciplina. Vocês já me conhecem. Hoje a gente vai falar sobre técnicas laboratoriais aplicadas às análises parasitárias. Então, as técnicas laboratoriais e diagnósticos de parasitoses, elas foram se aperfeiçoando com o tempo. Antigamente, a gente não tinha tantas técnicas. Hoje, com a necessidade de um diagnóstico rápido, as técnicas elas foram se aperfeiçoando. E é disso que a gente vai falar hoje. A gente vai fazer um aparato das principais técnicas. A gente não vai se aprofundar muito, porque são muitas. Lembrando que cada técnica ela pode variar de acordo com o parasito, de acordo com o parasito que a gente tá lidando ali. O uso dessas técnicas vai se diferenciar. Então, vamos lá, gente. Basicamente, quando a gente fala sobre diagnósticos, a gente usa 3 tipos de diagnósticos que são bem comumente usados. Claro, não são só esses 3, são muitos, mas que a gente usa com bastante frequência, pode-se dizer que são mais esses 3 aqui. Primeiro a gente vai falar sobre a microscopia óptica, que é a microscopia de luz convencional. Todo laboratório tem um microscópio de luz, que no caso, onde vão ser analisadas as amostras de fezes e de sangue, né? Também existe o ensaio com marcador enzimático, chamado teste de ELISA, né? Onde eu vou estar explicando também mais na frente, e a chamada biologia molecular, né, com a sua reação de PCR. Né? Aqui, no caso, eu coloquei essa imagem e a gente vai estar explicando, na verdade, mais detalhes lá pra frente sobre cada uma dessas técnicas que são mais comumente utilizadas nos últimos anos. Bom, a gente vai começar falando sobre as técnicas de microscopia de luz. E sei que se você foi aluno da professora Marcela Videira, com certeza você sabe as partes do microscópio. Coloquei mais a fim de relembrar vocês, né? Que aqui as oculares, o canhão, o revólver das objetivas, as objetivas em si, onde você vai ver com qual aumento você quer enxergar o seu parasito, a mesa ou platina, o condensador, a fonte de luz, base ou pé, o chariot, que é onde você vai mover essa lâmina, e o parafuso macrométrico e micrométrico, que vai dar aquela limpada na imagem, né? Você vai ajustar ali o foco da imagem que você está vendo. Então, a gente vai falar de fezes porque geralmente as fezes elas são analisadas em microscopia de luz. Mas antes delas serem analisadas na microscopia de luz, ela é também realizado um processo chamado análise macroscópica dessas fezes, né? Então, por que é tão importante? Porque de acordo com como essas fezes vão se apresentar, na hora que você pega uma amostra, já dá para suspeitar do que possa ser. Por exemplo, essa fezes ela tá com consistência diarreica, essa fezes ela tá pastosa ou ela tá sólida. Então, qual o odor, a cor, se há presença de sangue ou não, se tem muco ou de outras condições anormais. Além do que, alguns tipos de parasitos você consegue enxergar a olho nu. Por exemplo, o Ascaris lumbricoides, quando ele é encontrado assim nas amostras de fezes, provavelmente a pessoa já está com uma infecção ali bem avançada, né? O Enterobius vermiculares, que é a famosa tuxina, também ela pode ser encontrada nas fezes. E aí já ajuda bastante no diagnóstico. E a proglote, que é um estágio
digamos assim, das tenhas a fins de reprodução. Então, tudo isso pode estar ali disperso no material. Então, antes de você fazer as análises microscópicas, as fezes vão passar por essa análise macroscópica por quem vai analisar. A análise macroscópica também vai, de acordo com a consistência das fezes, aqui a gente tem uma imagem que mostra, por exemplo, se as fezes elas estão bem formadas, estão durinhas, a probabilidade de você achar cisto é muito grande. Se elas estão mais líquidas, então isso significa que o analista ele vai encontrar muito possivelmente mais trofozoítos nessas amostras. Então isso é bastante importante, observar, né, macroscopicamente o que tem ali. Logo em seguida, a gente vai para os métodos microscópicos que vai ser utilizado, no caso, a microscopia óptica, né? Que é que nós vamos utilizar. Olha, os objetivos gerais, né? Por que se faz esses métodos microscópicos? Geralmente é para avaliar a carga parasitária do paciente, né? Será que esse paciente está muito parasitado ou não? Prover um rápido diagnóstico da quantidade de organismos infectantes. Verificar a motilidade desses organismos, se eles estão ali se mexendo ou não. Diagnosticar os parasitos, que também pode ter sido perdidos nas técnicas de concentração, que é o que vamos explicar também, essas técnicas que fazem parte. Dentro do exame de fezes, gente, da análise microscópica, geralmente, o que a gente vai achar? A gente vai achar o verme ali de uma forma já adulta, cistos, trofozoítos. Então, geralmente, a gente vai achar nesses estágios aí. Mas as análises microscópicas de fezes, elas vão se diferenciar em diversas técnicas, né? Que eu vou explicar para vocês em seguida agora. Existe o exame direto a fresco de preparações, que a gente vai falar. Existem as técnicas de concentração, também que são importantes, mas também existem as colorações permanentes, existem técnicas de cultivo, existem técnicas especiais para determinadas infecções, né? Mas a gente vai se ater aqui só às principais, que é o exame direto a fresco de preparações e as técnicas de concentração. Falando sobre o exame direto a fresco de preparações, todos esses métodos, eles possuem vantagens e desvantagens, né? Como eu falei, a escolha do método, ela vai depender do tipo de parasito que você está suspeitando ali que aquele paciente esteja. Se ele está apresentando sintomas, por exemplo, de coceira anal, então vai mudar a técnica, né? Vai ser uma técnica mais voltada para diagnóstico do enteróbios vermiculares. Mas se ele está com sintomas de lombriga, por exemplo, do Ascaris lumbricoides, vai mudar também o exame. Mas geralmente tem um exame geral que é utilizado, que é o exame direto a fresco de preparações. E aí, dentro do exame direto a fresco de preparações, existem as preparações salinas, que é composto por uma solução salina a 0,85% ou solução de Ringer. As vantagens dessa preparação salina é que você vai fazer pesquisa de ovos, possibilita o reconhecimento e identificação dos organismos presentes e também é possível estabelecer uma intensidade de parasitismo. E ela vai servir como uma base para um indicador, para uma técnica mais especial ser utilizada. As preparações salinas, elas são muito, 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 muito simples, né? Aquele exame, assim, que é utilizado em laboratórios que quase não tem estrutura nenhuma, mesmo bem básicos, mesmo quando você não tem outra alternativa, então eles fazem essas preparações salinas para análise do exame direto a fresco de preparações. E as desvantagens desse método, dessa técnica, é que é muito limitado o diagnóstico, né? E principalmente os estágios de amebas, porque não vai ali, digamos que dar uma cor para a pessoa identificar direito os trofozoítos e os estágios, né? Então aí eu coloquei a forma que é preparada a solução salina. Aqui você tem as duas amostras, né?
com o exame com as fezes, as amostras de fezes. Você vai colocar um pouco, aliás, a solução salina, você vai colocar um pouco da amostra de fezes. E depois você vai homogeneizar, né? E aí é preparada a amostra para ser analisada em microscopia de luz. E aqui é como é feito, né? A solução salina ela é composta somente pelo cloreto de sódio e a água destilada deionizada. A solução de Ringer ela já vai conter cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de cálcio, cloreto de magnésio, de hidrogênio fosfato de sódio, hidrogênio carbonato de sódio e água destilada deionizada, né? Todos usam como base dessas duas, a solução de Ringer quanto a salina, elas vão utilizar o cloreto de sódio como base. Dentro do exame direto a fresco de preparações também existe, a pessoa também pode utilizar de colorações temporárias. Esse aqui é o método mais utilizado em laboratórios comuns, né? O exame direto a fresco com coloração temporária, porque existem algumas vantagens para você se utilizar. Ela vai permitir a visualização de diferentes estágios protozoários, uma vez que isso não era possível lá na solução salina, porque não era usado uma coloração específica. Vai permitir a visualização do número e das estruturas dos núcleos, principalmente para a diferenciação dos estágios das amebas, principalmente. Então, essas colorações temporárias, que a gente pode dar ênfase aqui, que são as soluções de iodo, que são recomendadas para coracistos. Geralmente é usado o Lugol, né? O exame direto a fresco, coloca o Lugol, mas também existem outros tipos, como solução de iodo, por Dobell e O'Connor, De Antoni e Donaldson, né? Mas o Lugol, de fato, está sendo bem mais utilizado. Também existem outras colorações que são usadas para a identificação dos trofozoítos de amebas. Por exemplo, quando se há muita suspeita de que o paciente esteja com ameba, ou para fins de estudo, né? Às vezes essas colorações, existe aquela coloração técnicas que são utilizadas mais em laboratório mesmo, né? Quando você vai ali fazer análise clínica de uma amostra, e também as outras colorações eu costumo falar que são mais utilizadas para fins de pesquisa, né? Existe a coloração de Kinsel, a coloração tamponada de azul de metileno, de Nair, e a solução de metiolato de iodo formaldeído, que é o MIF. O MIF, eu costumo te falar que é mais para costume, é só mais para fins de estudo. Por exemplo, às vezes você está no laboratório fazendo uma análise clínica e aí chega uma amostra que tá tipo carregada, sabe? Muito carregada. E aí você acaba guardando ali para fins de estudo, né? Para quando aquele aluno que está ali aprendendo algum tipo de parasitoses vai fazer aquela análise daquela amostra de fezes, então você pode guardar essa amostra no MIF, que é a solução de metiolato iodo formaldeído, ok? Então, recapitulando, existe o exame direto das preparações salinas, que, como eu falei, é muito simples, muito, muito simples mesmo. Quando o laboratório geralmente não tem muita estrutura, aí faz essa análise, né, com a solução salina. E existe o exame direto a fresco de preparações, que você geralmente pode usar colorações temporárias, que é utilizado alguma coloração temporária com destaque para o Lugol, que é muito usado. E também para outros tipos de coloração, também a fins de estudo, como a solução de metiolato e iodo formaldeído. Ok? Então vamos seguindo. Bom, como eu estava falando ainda agora sobre exame direto a fresco de preparações, mas existem outros tipos de técnicas. Priscila, essa técnica aí, né? Tu disse que é mais usada em laboratório, então as outras servem para quê? Como eu falei, é muito para fins de estudo, para pesquisa mesmo em si. Eu costumo falar que eles fazem sim técnicas de concentração. Ou quando há alguma prescrição, ou quando
há uma suspeita muito grande de algum tipo de parasitose, porque tem alguns parasitos que não são detectados no exame direto a fresco com coloração temporária. É muito difícil. Aí parte para as técnicas de concentração. Que, olha, os principais objetivos das técnicas de concentração no exame de fezes é aumentar o número de cistos ou cistos, larvas e ovos, né, durante a preparação, eliminar a maioria dos detritos fecais. Por quê? Porque lá no exame a fresco, mesmo com coloração temporária, ainda tem bastante detrito fecal. Então aquilo vai atrapalhar na hora da tua análise. A pessoa microscopista está lá analisando, mas aí ele pode confundir um determinado algum tipo de resíduo ali do detrito fecal com algum tipo de parasito. Então, nessas técnicas de concentração, você elimina a maioria dos detritos fecais para que fique só aquilo que você quer ver: os cistos, os oocistos, os ovos, as larvas. Também apresentar os organismos em um estado inalterado, facilitando a sua identificação, né? Querendo ou não, quando você utiliza de alguma coloração, você também altera um pouco o estado daquele cisto, daquele oocisto. E também pode ser com o fim de separar os cistos e oocistos de protozoários e ovos de eumintos do excesso de detritos fecais através de diferenças específicas de densidade, que é o que vai diferenciar as técnicas de concentração, ok? Vamos lá. Dentro das técnicas de concentração, a gente tem dois tipos de técnica. Existem as técnicas chamadas técnicas de flutuação e existem as técnicas de sedimentação, tá? Dentro das técnicas de flutuação, existe a flutuação simples e existe a centrífugo flutuação. E dentro das técnicas de sedimentação, vai existir a sedimentação simples e a centrífugo sedimentação, ok? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar sobre as técnicas de flutuação. Vamos lá. Voltando. Sobre as técnicas de flutuação. E aí o que acontece? Na técnica de flutuação, você vai usar algum reagente de alta densidade para fazer com que o que você está procurando fique ali no topo do tubo, como está aí na imagem, né? E para isso você vai utilizar de soluções com que tenham uma densidade mais pesada do que esses oocistos, do que esses cistos que você está procurando ali nas amostras de fezes. E algumas soluções bastante conhecidas para fazer essa técnica de flutuação é o cloreto de sódio, o de sacarose, disulfato de zinco e disulfato de magnésio. São algumas das soluções que são utilizadas. Princípio da diferença da densidade específica entre os ovos de eumintos, cistos e oocistos protozoários. Então, vai flutuar ali. Aquilo que você está procurando fica ali na superfície e todo o resto vai sedimentar. Os detritos de fezes, aquilo que você não está interessado em analisar. Então, as vantagens dessa técnica é que forma na superfície do tubo uma membrana clara com poucos detritos fecais. Como eu falei, esses detritos eles vão atrapalhar na análise, né? E também a remoção seletiva de ovos e cistos, mesmo quando presentes em pequeno número no bolo fecal, resultando em quantidade maior de organismos de certas espécies. Só que tem uma desvantagem: a alta densidade dos reagentes pode acontecer com que ela vá atrapalhar na hora da tua análise lá. Por quê? Porque ela pode deformar aquela parede do cisto, o parasito em si, dos oocistos. Então, essa pode ser uma desvantagem para as técnicas de flutuação. Como a gente está falando de técnicas de concentração, essa técnica de flutuação, né, aquilo que você está interessado em analisar vai flutuar, a gente vai para o contrário, que é a técnica de sedimentação. Então, os organismos eles vão ser sedimentados, ou seja, vão ficar aqui no fundo do seu recipiente, né? E eles vão ser sedimentados tanto por gravidade, você vai ali esperar sedimentar, quanto por centrifugação. Então, os cistos, os oocistos, os ovos e larvas, eles vão ser retidos no fundo do tubo,
enquanto os detritos eles vão ficar suspensos nas superfícies e não vão interferir no diagnóstico final. Existem algumas técnicas de sedimentação espontânea, mas, sem dúvida, as mais conhecidas é a técnica de Lutz, de Hoffman, Pons e Jenner, dando ênfase das técnicas de sedimentação com a mais conhecida, a técnica de Hoffman. Agora a gente vai falar sobre as técnicas as vantagens e desvantagens dessa técnica. Bom, a vantagem é que ela vai aumentar o número de ovos operculados e não operculados, que é apenas uma estrutura ali, né, no ovo. Aumenta o número de larvas, de cistos e a separação de gorduras e óleos na maioria dos detritos. A maior desvantagem é a grande quantidade de detritos fecais no sedimento, que torna a identificação dos organismos muito mais difícil do que pelos procedimentos de flutuação. Mesmo com a utilização das técnicas segundo Lutz, Hoffman, Pons e Jenner, mesmo assim, com a sedimentação da maioria dos parasitas, às vezes os detritos fecais podem ficar também no sedimento. Então esses detritos também podem atrapalhar mesmo nas técnicas de concentração. Agora a gente falou dos exames de fezes, agora a gente vai falar sobre outra técnica, outro tipo de exame que também é utilizado na microscopia de luz, que é o exame do sangue, né? Os protozoários eumídeos que vão parasitar sangue são denominados hemoparasitos. Então, o que eu posso achar, né, nessa amostra? Eu posso achar tripanossomos, né, que são os Trypanosoma cruzi. Eu posso achar diversos plasmódios, né, principalmente o vivax, o falcíparo, o malari e outros também, que também tem outros além desses. A babésia, Babesia bigemina, Leishmania adenovani. Então, eu posso achar, que é da leishmaniose, posso achar diversas espécies de filárias, né, que são nemátodas. Vamos lá. O exame do sangue, a técnica ela vai diferenciar em duas técnicas. Vai ter o esfregaço estirado, né, que é quando você coloca na parte direita da lâmina e com outra lâmina você vai fazer um esfregaço sanguíneo. Assim, Priscila, do esfregaço estirado e tal, e aí? A vantagem dele é o estudo das hemácias. Geralmente você pode fazer contagem com essa técnica, contagem diferencial dos leucócitos. E se tiver uma densidade muito alta de plasmódios aí nessa amostra, você vai conseguir fazer os distintos estágios das espécies dos plasmódios. Mas se a densidade não for alta dessa amostra aqui, você não vai conseguir fazer a diferença dos estágios, porque vai ficar mais complicada a visualização. E aí, qual é a outra técnica mais utilizada no quesito parasito? É o gota espessa ou o chamado esfregaço espesso, né? Olha, a eficiência na observação dos parasitas vai ser ampliada de 3 a 22 vezes, mas vai depender da espessura do esfregaço, da densidade dos parasitos e, às vezes, até da experiência do microscopista. O que acontece? A gota espessa nada mais é do que vai uma gota de sangue aqui e a pessoa que vai analisar, ela forma um quadradinho, né? Alguns gostam de formar mais o quadradinho, então tanto que fica dessa forma aqui, ó. E aí, assim, é mais fácil de fazer análise, né, de parasitas como os plasmódios. Mesmo que não tenha uma densidade tão alta, assim, fica mais fácil de visualizar. Mesmo com a coloração, com os exames, o esfregaço e a gota espessa, existem alguns tipos de coloração que são utilizados também para corar essas amostras de sangue, para ficar mais fácil de ver os parasitos. Existe a coloração de Leishman, como aqui mostra as promartigotas, que são coradas por Leishman.
a de Wright Field, Gensa é muito usado, Gensa, JSB, Walker e Schultz. Então, não são só essas, mas as principais, né? Que é as promastigotas de leishmaniose, que são coradas. Então, é bem mais fácil com uma coloração para ajudar a visualização. Agora a gente vai falar sobre outra técnica, que é ensaio com marcador enzimático, o chamado teste de ELISA. Então, o que acontece? O teste de ELISA é um teste sensível, imunoenzimático, né? Ela vai quantificar antígenos ou anticorpos. Enquanto um pode ser ligado com uma enzima, geralmente uma enzima que vai dar a cor ali no resultado do seu teste. Então, a vantagem é que o teste de ELISA, ele possui alta sensibilidade, ele permite quantificar muito antígenos ou anticorpos das amostras, ele vai permitir a quantificação de antígenos ou anticorpos das amostras e vai possuir um baixo custo. Os principais testes de ELISA, eles vão existir o ELISA direto, que nada é bem simples de entender. Então, aqui eu tenho o meu meio sólido, por quê? Porque o teste de ELISA geralmente é feito em alguns, a gente chama de meio sólido, um local com algumas amostras, e em cada uma delas pode ser colocada aqui um antígeno. Esse antígeno ele vai reconhecer o anticorpo, e esse antígeno reconhece o anticorpo e que vai liberar uma enzima. Uma vez que esse anticorpo reconhece antígeno, a enzima que está no anticorpo vai mudar a coloração desse teste, dando o resultado, né? Dependendo do que a pessoa está procurando ali, né? Então aí, ó, uma técnica para medida de antígeno baseada na competição entre o antígeno da amostra e o antígeno marcado com a enzima pelo anticorpo. E também a gente vai falar sobre ELISA indireto, que mede a concentração do anticorpo usando o antígeno ligado à fase sólida, onde o anticorpo da amostra se ligará. O imunocomplexo será evidenciado pelo anti-anticorpo marcado com a enzima. Então é assim. Aqui vou ter o antígeno. Esse antígeno ele vai se ligar ao anticorpo. Esse anticorpo ele vai se ligar ao anti-anticorpo. E esse anti-anticorpo vai a enzima vai reconhecer esse anti-anticorpo que vai liberar a cor, dando o resultado da amostra, né, para o que a pessoa está procurando. Esse teste é usado até para HIV hoje em dia. São testes relativamente baratos e que facilitaram muito o diagnóstico de algumas doenças. Também o teste de ELISA ele pode ser utilizado também para pessoas que já estão se tratando de alguma doença e aí acabam fazendo ali o teste, né, de ELISA. E são rápidos também, né? Isso é bastante... Mas vamos lá. Agora vamos encerrar falando sobre biologia molecular. Com a necessidade urgente de detecção precoce e específica, aumentou muito o uso da biologia molecular nos últimos anos. Atualmente, são utilizados vários métodos de biologia molecular na detecção, assim como na caracterização e na diferenciação específica de diferentes parasitos. Por exemplo, hoje existem vários tipos de plasmódios da malária, né? A malária ela pode ser causada pelo falciparum, vivax, ovale e vários outros, né? E aí, o que acontece? Às vezes o microscopista, ele não tem tanta experiência assim. Porque alguns plasmódios, eles são bastante diferentes. Outros não, são bem parecidos, né? Então, assim, às vezes a pessoa tá lá e o microscopista fala, ela tá com plasmódio vivax. Ou então, plasmódio falciparum. Ali na análise morfológica que ele tá vendo ali no microscópio. E a biologia molecular, às vezes, ela vem para confirmar de que a análise morfológica, a pessoa pode se enganar. Então, eu li um trabalho que falava justamente sobre isso. Com a biologia molecular,
ela vai confrontar a análise do microscopista, que às vezes ele tá vendo ali. E faz um diagnóstico que a pessoa tá só com, por exemplo, plasmode falciparum. Enquanto essa pessoa, ela pode estar com uma infecção mista. Ela pode estar infectada, tanto estar com malária, estar tanto com plasmodium falciparum quanto o vivax. Ou então falciparum ou ovário. Então ela pode... Então a biologia molecular, ela vem para diferenciar a nível molecular tirar essas dúvidas, digamos assim. Então, como tá aqui, diferenciação específica dos diferentes parasitas. Bom, para essa diferenciação específica acontecer, a gente tem a PCR. A PCR, ela se apresenta como um método de extrema sensibilidade. Ela vai permitir a geração exponencial de cópias de sequências específicas a partir de um DNA molde por meio de uma síntese enzimática in vitro. Calma que não tá em inglês não, a gente vai explicar melhorzinho no próximo slide. Então, o que acontece? Pela alternância de temperatura da reação, vai se promover uma desnaturação da fita molde, a ligação dos iniciadores e extensão de novas cadeias de DNA pela ação do ataque DNA polimerase, resultando em cópias exatas do segmento-alvo. Tá, o que vai acontecer? Então, a PCR, o que significa? Reação em cadeia da polimerase. A gente vai entender o que está acontecendo agora mesmo. Que é tudo aquilo que eu falei. O que acontece? O que é a PCR, Priscila? Resume o que é a PCR. Eu vou ter uma fita, um DNA molde, e eu vou fazer cópias desse DNA. Ponto. Várias cópias. É isso que é a PCR. Ai, Priscila, então quando alguém fala que eu vou fazer PCR do Covid-19, você vai detectar ali o vírus, aquela fita molde ali, vai ver se é aquele vírus mesmo, vai fazer várias cópias dele, né? Daquele pedaço ali que você quer, de interesse seu. Então, o que acontece? Só voltar aqui. Esse aqui se chama um aparelho chamado termociclador. E aqui dentro desse termociclador que esses ciclos de temperatura da reação vão acontecer. Antes, quando você vai fazer uma PCR, ali você tem basicamente a ligação, aí você tem o iniciador. O iniciador também pode ser chamado de primer. O seu material que você já extraiu anteriormente. A sua ataque polimerase, né? Basicamente isso você vai ter aí, dentro desse tubinho você vai colocar. E por oscilação de temperatura é que vai acontecendo as partes da PCR, como tá aqui, 1, 2 e 3. Então eu tenho o DNA fita dupla, tá ali. Coloquei, eu quero fazer várias cópias dessa fita molde que eu tenho aqui. Então o que acontece? Dentro lá do meu tubinho, né, do meu Eppendorf, digamos assim, a gente vai ter os primers, que são os iniciadores. Eu tenho geralmente 2 tipos de primer, que é o forward e o reverse. Então tá aqui o primer, né, de rosinha, e tá aqui a fita molde que eu quero amplificar. Quando eu falo amplificar, eu quero dizer fazer várias cópias, tá? É isso que eu quero dizer. Então a gente vem aqui. Primeiro passo, né? Alta temperatura vai desnaturar. Então, na desnaturação, eu vou romper a fita dupla do DNA. Ele vai se romper, olha, se rompeu aqui. Já na segunda fase de anelamento, o iniciador, ele vai completar as extremidades da minha fita molde. O iniciador, o que é o iniciador? É o primer. Ah, Priscila, qual é o primer que eu vou utilizar? Como é que eu sei o primer que eu vou utilizar? É tudo igual o primer? O primer é tudo... Não é tudo igual, gente. Porque a sequência do genoma, das coisas que você quer amplificar, não é tudo igual. Então, assim, para você formar um primer específico, você tem que conhecer, no mínimo, a sequência daquilo que você quer. Você tem que conhecer a sequência daquilo que você quer copiar, fazer a sua PCR. Então, geralmente é desenhos de primer, né? E aí, primers específicos. Priscila, então quer dizer que quando você faz análise da Covid-19 tem primer específico? Claro que tem, né? Então, tá aqui. Então, aqui desnaturou, né? Tá aqui a fita molde e tal. Começou a PCR. Primeiro passo, desnaturação. Quebrou aqui.
Quebrou, rompeu a fita dupla. Aqui o anelamento, né? Os iniciadores vão preencher cada extremidade da fita. Lembra que elas estão quebradas aqui? Pois é. Então aí o iniciador vai lá, o primer, faz em cada extremidade. Já na extensão, a DNA ataque polimerase, ela vai distribuir os DNTPs preenchendo igualzinho a cadeia inicial, tá certo? Cada função dessa, na vida real, são algumas enzimas específicas que vão fazer. Isso acontece dentro da gente, só que com enzimas específicas, ligase, helicase. Então, o cara substituiu todo o processo apenas por oscilação de temperatura. Por cada passo desse, desnaturação, anelamento, extensão, cada passo desse aqui, ele vai oscilar a sua temperatura. E assim, vai fazendo o primeiro ciclo. Tá vendo aqui? Esse é o primeiro ciclo. Aí no segundo ciclo, olha, já se formou várias cópias. Já no terceiro ciclo, várias cópias. Aí, quarto ciclo... Quantos ciclos? Vai depender muito daquilo que você quer amplificar. Então, tudo vai depender. O primer que você vai utilizar vai depender. A quantidade de ciclos que você vai fazer vai depender. Então, é basicamente isso a PCR. Você vai ter uma fita molde e vai fazer cópias dela. Várias cópias, tá? Então é isso aí. Não tem muito segredo. Usando um primer específico, né? E é basicamente isso aí. Então, tá, Priscila, fiz a PCR, como é que eu vou saber, então, depois disso, e aí, né? E aí? Porque aqui na máquina, a gente só vai, o termociclador, ele só vai dizer quando tá pronto, né? Faz um barulhinho lá, dizendo, ó, terminou os ciclos. Por exemplo, vamos supor que eu fiz 35 ciclos dessa sequência aqui. Desnaturação, anelamento, extensão. Desnaturação, anelamento, extensão. Vamos supor que eu fiz 35 ciclos. Isso deu mais ou menos 30 minutos. Aí a maquininha vai e libera o material. E aí eu vou saber se realmente, né? Se realmente deu certo, né? Se realmente formou os laders, que eu vou falar daqui a pouquinho. Então aí eu vou para visualização dos resultados, que é a eletroforese. Eu vou pegar meu material lá da PCR. Vou usar um marcador, que geralmente é um brometo de etídio. Esse brometo, ele vai dar a cor, ele vai se ligar ao DNA, ele tem capacidade de, inclusive ele é mutagênico, tá? A gente tem que ter muito cuidado para trabalhar com brometo de etídio. Priscila, é só o brometo de etídio que existe? Não, não é só o brometo de etídio. Existem outros marcadores, porém as pessoas que gostam de trabalhar com biologia molecular, gostam de trabalhar com brometo de etídio porque ele marca bem, né, quando você vai visualizar. Então isso aqui é um equipamento de eletroforese, isso aqui é uma cuba, tá? Isso é uma cuba, e aí eu vou preparar um gel, e esse gel ele vai ficar submerso aqui numa solução tampão, né? Aí você vai falar, porque eletro tem alguma coisa a ver com eletricidade? Sim, tem a ver, né? Porque o gel ele vai ficar aqui submerso em uma cuba, numa solução tampão, isso vai impulsionar a migração eletroforética dos ácidos nucleicos, né? Caso haja, né? Você vai ver no seu produto a PCR se deu tudo certo. E aí vai ser geralmente do negativo pro positivo. Por cada polo desse, um ânion e um cátion. Geralmente, porque do negativo pro positivo? Porque os ácidos nucleicos possuem grupos fosfatos, que são carregados negativamente. Entendeu? Através de um campo elétrico, você vai ver esse material impulsionado. Então, você espera aí. Quanto tempo, Priscila? Não sei. Acho que 20 minutos. Pega o material da PCR, mistura no brometo de etídio. Tem que ter o brometo, Priscila? Tem que ter o brometo, porque é o brometo que vai dar a cor pra tu ver as bandinhas lá, os ladros, tá? E aí, esse gel se chama gel de agarose, que é usado aqui. Existe outro tipo de gel? Existe, o de poliacrilamida. Mas é mais difícil de trabalhar, é mais com pessoas que mesmo manjam mesmo
da técnica, mas geralmente a gente usa o gel de agarose. Ele é preparado com uma solução tampão, fica aqui submerso. E aí é possível ver, né? Aí passa aqui a eletroforese, deixa uns 20 minutinhos aí. E aí depois a gente vai fazer o quê? A gente vai pro transiluminador. Pra que serve o transiluminador? Eu vou pegar o pedacinho de gel que tava aqui e vou levar pra cá. E aqui eu vou visualizar os ladders. Priscila, o que é ladders? É isso aqui, ó. As bandinhas que formam, né? As bandas, os ladders, onde se tem ou não conteúdo genético aí, se deu certo a tua PCR, se tu conseguiu as tuas cópias, se amplificou. E aí você vai saber. Então, basicamente isso, gente. Não tem muito segredo, né? Então, o laboratório de biologia molecular é basicamente termociclador, onde você vai fazer a PCR. Fora que eu não falei do kit de extração, mas antes de você fazer a PCR, você extrai o material. Então, vem aqui pro termociclador. No termociclador, o que acontece? A reação em cadeia da polimerase é isso aqui, ó. Lembra que a reação, vocês não vão esquecer, são várias cópias de um molde de DNA. De uma fita molde. E aí você vai, coloca na eletroforese aqui, que através de um campo elétrico vai impulsionar a migração eletroforética. Você vem pro transiluminador, gente. O transiluminador vê o teu gel. O teu gel tá aqui, ó, ficou 20 minutos aqui, depois você tira daqui e aqui você vai ver. Também tem outro chamado fotodocumentador. Fica acoplado num computador, aí você tira foto, né? Tira a foto assim, ó, do ladder. E aí você... E como é que eu sei o que tava aqui e tal? Esqueci de falar uma coisa pra vocês. O gel, quando ele tá ali na cuba lá da eletroforese, aqui se chama os pocinhos. E é aqui nesses pocinhos que você vai colocar o material da PCR, né? Material amplificado. E o brometo de etídio. E o brometo de etídio, ele vai dar esse brilho, ó. Então, lá onde o gel fica, tem vários pocinhos, onde você vai colocar o material, tá certo? E visualizar depois no transiluminador, que pode ser acoplado em um computador, onde você vai tirar uma foto disso daqui. Então, gente, como referência dessa aula, eu usei parasitologia clínica, seleção de métodos e técnicas de laboratório para diagnósticos das parasitoses humanas. Eu quero agradecer muito quem tá aqui assistindo a aula. Quero pedir desculpas pelas pausas que eu dei. Eu tô com suspeita de Covid, mas não tô morrendo, tá, gente? Eu vim aqui, só estou isolada mesmo pra não transmitir para outras pessoas. Fiquem em casa, se cuidem, porque não tá fácil. Eu tô, como vocês podem ver durante o vídeo, tô com o nariz muito congestionado, tô espirrando muito. Mas eu tinha esse compromisso de fazer essa aula com vocês. Então, assim, se tiver alguma dúvida, se não ficou claro pra vocês alguma coisa do que eu falei, porque tive que fazer essas pausas devido à minha saúde, vocês entrem em contato com o meu e-mail, que eu vou esclarecer pra vocês tudo mesmo. Fiz de coração, né? Eu gosto muito de repassar aquilo do pouco que eu sei. Agradeço a professora Marcela também pela oportunidade de estar colaborando com a aula. E é isso, gente. Fiquem em casa, se cuidem. E... Bom dia, meu nome é Paulino, sou técnico em microscopia daqui da universidade, trabalho no laboratório de morfofisiologia e sanidade animal, o LabMOS. É um prazer estar fazendo essa pequena apresentação de como a gente realiza essa análise microscópica. Eu tenho aqui comigo também o Igor, que vai se apresentar e falar o que ele é aí. Bom dia, eu sou o Igor, sou biomédico, trabalho no Laboratório de Análises Clínicas da Prefeitura, na UBS Marcelo Cândido. É um prazer estar aqui com vocês para mostrar um pouco dessa metodologia que o Paulino vai estar explicando. Bom, então inicialmente nós vamos precisar de alguns materiais, o Lugol, a lâmina, que é uma estrutura de vidro transparente,
Não sei se dá para vocês verem bem aí, né? Então nós temos aqui algumas lâminas, tá? E também vamos precisar das lamínulas, que são uma estrutura bem menor, que é para a gente cobrir a nossa amostra. Como nós estamos falando de análise microscópica, nós vamos estar utilizando uma amostra parasitológica, que é uma amostra de fezes, onde ela já está conservada em um líquido conservante, que a gente chama de MIF, né? E já tem essa amostra aqui dentro, tá? Então nós já foi coletado, né? A gente já preparou, já deixou ela aqui só para fazer a análise, tá certo? Então nós temos 3 amostras aqui. É isso que a gente vai precisar inicialmente. Também vamos utilizar o microscópio e as objetivas de 10 e de 40 para essa análise, tá? Então eu vou estar começando a preparar uma lâmina, tá? E nós vamos fazer 2 etapas. Uma com o Lugol, né, para vocês terem essa diferenciação, né, das amostras e dos parasitas corados em Lugol, e vamos fazer ela também sem o Lugol, para que a gente possa mostrar para vocês como com o Lugol, né, fica mais fácil a identificação, tá certo? Então nós temos aqui uma gaze para que a gente possa embora elas estão lavadas, mas mesmo assim a gente limpa um pouco mais para que o nosso material fique bem armazenado, bem identificado, fique mais fácil a identificação. Então cada amostra é de como se fosse um paciente, tá? Então inicialmente eu vou precisar destampar essa amostra. Então aqui eu já tenho a amostra colhida, colocada nesse material, né, e conservada, tá? Então eu vou estar utilizando aqui duas gotinhas para a gente começar o nosso trabalho, tá bom? Coloco em uma extremidade da lâmina, né, nas 2 extremidades. Se você preferir fazer só em uma, para ficar mais fácil, não tem problema, tá? Como a gente já tem um pouco mais de prática, a gente acaba fazendo assim. Então o Lugol, só uma gotinha bem pequenininha, só para corar mesmo, tá? Pronto. E a lamínula é onde eu vou cobrir esse meu material. Vou só homogeneizar aqui e vou cobrir. Pronto. Feito essa etapa, então eu tenho aqui o meu material com o Lugol, tá? Feito essa etapa, eu vou fazer a minha análise microscópica, onde eu vou estar levando ao microscópio e realizar essa leitura, né, a identificação desse material